Olá a todos, eu estou aqui na nossa mesa de depoimentos com o Guilherme Giorelli. Ele é médico endocrinologista, médico do esporte, médico nutrólogo e coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. A gente está aqui para conversar como que é o profissional de saúde com obesidade. Então eu queria conversar com você, Guilherme, quando foi a primeira vez que você teve consciência que estava tendo um problema com o peso, que você sentiu necessidade de emagrecer? Então, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. A primeira vez que eu me identifiquei com obesidade foi com 9 para 10 anos de idade, assim. Eu lembro porque meus pais sempre trabalharam com isso, mas não pensava nisso em relação a mim, mas estava jogando bola e aí foi uma mistura de felicidade com tristeza, porque falava assim para mim a frase, olha, escolhe aquele gordinho ali que ele joga bem. E aí eu comecei a chorar. E aí as pessoas ficaram falando assim, ai, por que você tá chorando? Desculpa, sei lá o quê. E de lá pra cá, assim, eu acho que é um entendimento mesmo. Muitas vezes o tratamento, né, você vai dando mais certo, vai dando mais errado, você vai relaxando, você vai ganhando peso. Mas a doença ela não te abandona, né? Então muitas vezes quando você está lutando contra o tratamento e está indo bem, as pessoas falam assim, não, mas você tem obesidade? Que é isso? Não precisa, come só isso, come só aquilo. E muitas vezes você acaba acreditando, né? E aí quando a doença te ataca novamente com mais força, vamos dizer assim. Então eu lembro muito claramente de 9 para 10 anos de idade, porque eu fiquei até os meus 12 para 13 anos com o mesmo peso que eu tinha com 9 para 10. Eu lembro que eu fiquei com 43 quilos, então ia crescendo e o meu peso ia ao mesmo. Então nunca foi fácil, mas por outro lado me ajudou a trabalhar com isso, me ajudou a ter o entendimento que eu tenho. Então muito antes de estudar isso na faculdade, eu já ia me estudando, vendo coisas que faziam mais sentido, menos sentido. E aí eu gosto sempre de falo muitas vezes na consulta, quando eu atendo criança, assim, né, que eu tenho um irmão que sempre foi mais magro do que eu. Hoje a obesidade atingiu ele também e também tem que se tratar, mas nessa época, eu sou 3 anos mais velho que ele, a gente vivia junto, fazia tudo junto, tinha as aulas juntos, só que ele era magro e eu tinha obesidade já. Já era chamado de gordinho. Eu falei assim, bom, o que eu vou fazer vou comer a mesma coisa que meu irmão e vai dar certo, porque se ele faz e dá certo, eu vou fazer também. Em 3 dias eu já percebi que ele comia muito mais do que eu. Sim. Aí já veio aquela primeira sensação que todo mundo tem, que isso não é justo. E não é justo mesmo, né? Mas assim, o corpo é outro, a pessoa é outra. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que comer igual a ele ou menos, né? Se eu comer mais, é que não vai dar certo mesmo. E eu ia perguntar exatamente isso. Você falou do preconceito, né? Geralmente a gente tem o oposto, né? A criança que tem obesidade, ela nunca é escolhida, né? Ela fica lá, aí o pessoal fala, ele não gosta de fazer esporte, mas ninguém te chama, né? Você ainda tinha isso do pessoal te chamar. Mas você sentiu ao longo da sua vida adulta preconceito contra isso? Eu acho que assim, os preconceitos são muitos, né? As pessoas sempre acham que quando você... Porque assim, a obesidade é uma doença que ela é causada por... todo mundo acha que a culpa da obesidade é por você estar comendo muito. E hoje os estudos são claros em mostrar que, na verdade, você tem uma doença que te leva a comer muito, né? Então, as pessoas sempre acham que vão ter uma dica para falar, que vão ter algo que você pode fazer. E normalmente isso vem das pessoas magras, né? Porque realmente ela faz e dá certo para ela, porque Sim. a fisiologia dela é outra. Então, ao longo da vida, os problemas vão acontecendo com todo mundo, e aí eu sempre gosto de brincar e falar assim, ansiedade, emagrece ou engorda? Normalmente o paciente com obesidade engorda e o paciente que tem problema para ganhar peso emagrece. Então as pessoas vêm falando, querendo te ajudar, e falam assim, não entendo, como é que ele sabendo tanto, se tratando tanto, chega nesse nível? Então assim, a doença é muito grave, e eu acho que um dos grandes problemas também é você se identificar como tratado ou não tratado, no sentido assim, tem um paciente que é amigo meu de infância que ele sempre fala assim, eu nunca me senti um gordo, eu sempre acho que eu tenho 5 quilinhos a mais. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu assim também nunca me senti com obesidade,
o meu peso sempre flutua muito, isso é também uma das maneiras de qualificar o grau da obesidade, né? Mas eu, há 2 anos atrás, estava com 103 quilos, hoje eu estou com 83, né? Mas eu me sinto exatamente igual. Eu sempre acho que eu estou um pouquinho acima da quantidade de gordura que eu deveria estar, mas eu sempre acho que ninguém está vendo. E aí você vai vendo as fotos, você vai vendo ao longo do tempo, meu Deus, como é que eu estava assim, como é que eu fiquei dessa. Então realmente é uma doença que é do dia a dia. Eu cheguei a 103 e voltei para o peso que eu estou hoje, sem grandes mudanças assim na minha rotina. Óbvio que com medicação, com ajuste, mas assim, o meu esforço sempre é enorme para comer melhor, para me exercitar, mas eventualmente as coisas vão se desfigurando e você fala, bom, agora tem que dar um basta, isso novamente vai ter que ser um dos focos principais da minha vida, né? Porque a vida vai acontecendo, então eu sou um paciente que entendo que tem obesidade há 27 anos, né? Então são muitos anos de relacionamento, de entendimento e de dificuldades. Assim. Porque isso é uma das queixas comuns, né? As pessoas acham que a obesidade tem cura. Então ela faz o tratamento por um período, para, e ela fica desanimada porque fala, nossa, eu tô sempre engordando. Uma coisa que eu queria perguntar para você, eu tenho um paciente que ele foi num médico e quando ele entrou na sala desse médico, esse médico tinha obesidade. Ele falou pro médico que ele esqueceu a carteira na recepção e foi embora. Né? E ele falou assim para mim, doutora, mas se ele não consegue se cuidar, como que ele vai cuidar de mim? Né? E eu queria te perguntar isso, você sentiu já preconceito dos pacientes? Você acha que se você está acima do peso, o paciente não te dá credibilidade para tratar a obesidade? Eu já ouvi muito disso também dos pacientes falando para mim em relação a outros colegas. Na minha cara, assim, nunca ninguém me falou, mas eu confesso que eu sempre acho que eu tô bem e que eu tô escondendo, inclusive acho que o jaleco e o terno para homem escondem bem. Mas quando eu olho o tempo e vejo, eu falo assim, gente, não estava escondendo nada, estava completamente descompensado. Mas assim, eu acho que quando você trata o paciente falando que você tem a doença, isso gera muita empatia, né? Então o paciente que tem obesidade e ele sabe aquela luta, quando você vai evoluindo com mais sucesso terapêutico, ele vai falando assim, o que está acontecendo de diferente? Então isso vai aproximando também. Então eu acho que se tem uma grande vantagem da obesidade, né, é que é uma doença que está na cara e que ela motiva muito quando você está se melhorando e que gera atenção dos outros também quando você está piorando. Então isso faz com que a gente fique mais alerta. Então, preconceitos à parte, estar alerta, botar o foco no centro, assim, o foco em você, conversar, dividir experiências, dificuldades, eu acho que é o que ajuda mais. Então, eu sempre converso assim, abertamente com os pacientes de que, assim, infelizmente não tem cura, mas tem muito tratamento e cada vez tem mais. Eu acho que no mundo hoje não há sombra de dúvida que a gente está na melhor época do mundo de tratamento, porque as medicações novas são muito eficazes e a gente entendeu também o papel de que a alimentação e o exercício potencializam a medicação. Então, acho que a gente está numa ótima época de entendimento das pessoas, de respeito da obesidade e também de tecnologias, vamos dizer assim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Ele falou de dieta, né? Que ele sempre se preocupou com isso desde a infância, né? Falou da parte de exercício. E medicação? Você toma medicação? Porque o que a gente percebe? As pessoas têm um preconceito contra a obesidade e têm um preconceito com o tratamento, tanto medicamentoso quanto cirúrgico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tomo medicação desde os meus 17 anos e, como todo paciente, você não quer achar que você vai usar para sempre. E até, assim, comparando com as outras doenças, a medicação para o tratamento da obesidade, ela não exige que você use todos os dias para sempre, porque muitas vezes o tratamento ele é suficiente quando você consegue aumentar exercício e ajustar a alimentação. Mas a medicação, ela faz parte da minha vida toda vez que a fome fica descompensada, toda vez que a saciedade fica muito baixa. Nos últimos anos, né, surgiram as medicações injetáveis para o tratamento da obesidade, eu uso também. Assim, quando eu comecei a usar a medicação, a sensação que eu tive, eu sempre falo isso em consulta, é que um ET me fez uma cirurgia bariátrica de madrugada, do dia para a noite, porque a minha saciedade é outra. E aí quando isso acontece, você começa a entender uma pessoa magra, que será que eu almocei hoje ou não? Será que não fica pensando em comida?
Porque, por exemplo, eu tô sempre pensando em comida. Eu tenho fome quando a comida está no mesmo lugar que eu. Eu acabo de tomar café da manhã, eu penso que horas eu vou almoçar. E aí quando você faz uma medicação que te deixa mais saciado, você entende por que existe tanta briga e confusão em relação à obesidade, né? Porque o que as pessoas sentem quando elas comem a mesma coisa é completamente diferente. Então, assim, eu gostaria que todos os magros entendessem o que eu sinto quando eu tô com fome. Quando eu como, eu não fico saciado. Então, é muito difícil a gente tratar uma doença que você tem que fazer e tem que ter contato com o que aumenta a fome, né? Aí assim, né, uma coisa muito interessante, a gente sabe que tem o preconceito da obesidade, também tem o preconceito do profissional da saúde, né, com o remédio. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas pra que você tomar remédio, né? E eu acho que o que o Guilherme falou foi perfeito, né? Você precisa, isso vai ajudar, né, a controlar. E hoje realmente a gente tem medicações muito interessantes, né? Eu acho que isso é um arsenal aí que melhorou muito. Então eu queria só, a gente está chegando nos nossos momentos finais, perguntar qual que é a tua mensagem final como profissional de saúde e como pessoa com obesidade. A minha mensagem final, gente, é que a educação transforma. Então, assim, a doutora Andréa, que está aqui do meu lado, é minha professora, acho que há mais de 15 anos, e minha influenciadora digital, que se posta toda hora fazendo exercício. Tá próximo de gente que você admira, que vive os problemas, e a internet possibilita que a gente fique próximo de pessoas que a gente tem distância física, transforma no sentido de você ver que outras pessoas passam pelo mesmo problema que você passa. Então eu acho que a grande mudança nesses 27 anos que eu vivo obesidade em mim é o entendimento pela classe científica, médica principalmente, de que a obesidade é uma doença. Mas infelizmente hoje isso ainda está dentro de nicho de especialistas. A obesidade é definida como doença oficialmente desde 2013, então a maior parte dos profissionais de saúde acha que a obesidade não é doença. Então você imagina a população em geral. Então ainda existe grande preconceito entre os profissionais de saúde, grande preconceito entre as pessoas que têm obesidade, entre as pessoas que vivem com alguém com obesidade. Então assim, a gente tem que estar aberto para ouvir, mas tem que respeitar as pessoas para conseguir conversar. E que, uma vez que a gente entenda que a obesidade é uma doença, a gente tem que tratar ela com alimentação, exercício, mudanças cognitivo-comportamentais para todo mundo. Algumas vão precisar de medicação, outros vão precisar de cirurgia, mas todo mundo precisa de informação de qualidade e precisa ter felicidade no dia a dia quando está tendo o tratamento. E aí eu sempre brinco, felicidade não é comer o que você mais gosta, né? Felicidade é perceber valor naquilo que a gente está fazendo. Então, por que eu não abandono meu tratamento? Porque eu sei o nível do meu esforço e eu tenho um retorno compensatório. Porque ninguém aguenta ficar sofrendo todo dia e aí a tendência é abandonar. Então, não abandone, procure alguém da sua confiança, lute que vale a pena. Então, eu já queria encerrar aqui, né? É muito importante a gente saber também o ponto de vista do profissional de saúde para vocês verem que todos sofrem o preconceito, não é? Não é só a pessoa que não é da área da saúde. E depois aproveitem o Guilherme aqui na nossa mesa para tirar dúvidas. Obrigada!